Você se vê como o patinho feio da sua família ou já descobriu que é um belo cisne? E o que isso tem a ver com ganhar dinheiro, com fazer dinheiro e com a prosperidade? Quer saber mais? Eu sou a Marcela Merli, psicóloga, idealizadora do projeto Psicólogos Prósperos. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar mais sobre isso. Eu imagino que todos aqui conheçam a história do patinho feio, até porque é uma história muito contada para as crianças. Nós, quando crianças, ouvimos essa história, e se não ouvimos na infância, ouvimos na vida adulta. E o que ela tem a ver com prosperidade? O que ela tem a ver com a forma como você faz o dinheiro chegar até você, a forma que você faz dinheiro na sua vida? E para a gente entender isso, quando pensei, na verdade, tive um insight em relação à história do patinho feio por alguns fatores. O primeiro fator é que a gente acredita, quando a gente pensa diferente da nossa família, que a gente é o patinho feio. E essas pessoas, e eu me incluo nelas, porque eu me senti o patinho feio da família por muito tempo, no sentido de pensar diferente, de ver coisas além do que a minha família conseguia ver e enxergar, não só em relação ao dinheiro, mas outros padrões de funcionamento também. E o quanto isso traz um sofrimento e faz com que você perca energia e tempo procurando pertencer ao grupo familiar. E aqui já tem um parênteses para ser feito, porque dependendo da sua linha de raciocínio, você vai se questionar ou me questionar, Marcela, mas a gente não tem que pertencer a grupos? E a minha resposta é: depende. Porque muitas vezes a gente precisa se desprender de alguns grupos para a gente poder seguir em frente e encontrar outros grupos mais compatíveis e afins com a gente. E aí outra coisa que já surge daí, que eu já ouvi em trabalhos de consultoria e mesmo na psicoterapia, a pessoa fala: então eu tenho que abandonar minha família, eu não posso mais me relacionar com ela? De jeito nenhum, gente. Você não precisa abandonar sua família ou deixar de se relacionar com ela. Mas é você saber que você pode sim pensar diferente, fazer diferente e querer coisas diferentes que eles, e ainda assim continuar pertencendo à sua família. O segundo ponto é que o patinho feio, ele passa boa parte da história. Estou até com o livro aqui. É um livro que era da minha filha, quando ela era bem pequenininha. Hoje ela já está uma mocinha de 17 anos. E eu fui ler a história, que está bem resumida, porque é para uma criança pequena. Mas ele passa a história toda procurando se encontrar. Porque na família, que ele entende como família de origem, porque já que o ovo dele rola para o ninho da pata, e essa pata acolhe ele no primeiro momento como filhote dela, mesmo achando aquele ovo esquisito, e depois que ele nasce, que ele é diferente dos outros patinhos, ele é feio, ele é desengonçado, ele passa a procurar um lugar que ele se sinta confortável, que ele possa ser quem ele realmente é, que ele encontre a essência dele. Isso remete para nós um processo. Uma coisa que muitas vezes a gente, e eu falo a gente porque eu me incluo, às vezes eu entro nesse lugar de pensar: poxa vida, lá vou eu viver o processo de novo. Mas tudo na vida são processos. E o patinho feio, ele precisa passar pelo processo de ir para longe da mãe pata e dos irmãos patinhos, passar por outras situações para que ele possa descobrir quem ele realmente é e qual é todo o potencial dele. Enquanto ele fica preso àquela imagem de família perfeita dos patos, ele não consegue olhar para ele e enxergar as qualidades dele, enxergar a essência dele, se conectar com quem ele é e levar isso para o mundo. E um convite aqui já é para a gente pensar se você está sendo esse patinho que está procurando ainda perdido a aprovação da família, inconscientemente vivendo a vida financeira da mesma forma que sua família, passando perrengue, ou se você já consegue olhar e vislumbrar que existe algo para além daquilo que sua família te ensinou. E a ideia aqui não é culpar a sua família, seus pais ou quem te educou, te criou,
de que eles fizeram errado. Na verdade, eles te ofereceram, te ofertaram aquilo que eles aprenderam também. E é responsabilidade sua, é responsabilidade nossa escolher o que a gente vai fazer com aquilo que a gente aprendeu. Ninguém está obrigando ninguém a continuar perpetuando com aquele padrão de funcionamento, perpetuando com aquelas crenças, repetindo tudo aquilo. Mas aí precisa ter uma escolha. Assim como o patinho escolheu ir para longe da mãe pata e dos irmãos, porque ele não era aceito da forma como ele era. E muitas vezes eu observo que a pessoa que se sente o patinho feio, ela se sente como se ela não fosse totalmente aceita por aquela família. Às vezes é motivo de piada, assim como em algumas versões do patinho feio ele foi. E o mais interessante é que quando você vai viver o seu processo, você vai em busca de autoconhecimento e começa a questionar algumas coisas, e isso às vezes incomoda também algumas famílias, você abre espaço para adentrar numa nova realidade, para ampliar o seu nível de consciência e as formas como você pode lidar com as situações na sua vida. Como aqui o foco é o dinheiro, então a gente pode pensar em algumas frases familiares que vão impactando a gente sem perceber. Até rolou uma trend no TikTok esses dias, que era a menininha falando, né? Alguém perguntava para ela: "Ah, você é o quê? Descendente de quê?" E ela falou: "Eu sou descendente de pobre, porque minha mãe era pobre, minha avó era pobre, minha bisavó era pobre, todo mundo era pobre, então eu sou descendente de pobre." E sem perceber é isso que a gente faz. Essa é uma brincadeira para exemplificar, mas também falas do tipo que eu ouvi muito, não só na minha família, mas em outras, que é só faz dinheiro quem ganha muito dinheiro. Gente, isso é uma crença e tanto. Porque quando eu acredito que só faz dinheiro quem ganha, quem já ganha muito dinheiro, eu estou dizendo o que para mim? Que para mim não é possível, porque se eu não ganho muito dinheiro, eu não vou conseguir fazer mais dinheiro. Agora, se eu entendo que é um processo, que eu vou me desenvolvendo, que eu vou fazendo a minha parte para conseguir mudar, isso é viável. E na história do patinho feio, ele precisa passar pelo longo inverno para poder trazer para ele uma consciência diferente. E à medida que ele vai se desenvolvendo nesse inverno, ele vai crescendo, ele vai deixando de ser um filhote que acabou de sair do ovo e do ninho e saiu do ninho da pata. E é interessante porque a história traz o inverno como um momento de olhar para dentro, de reconhecer você mesma para que você possa fazer as mudanças. E eu penso muito na nossa relação com o dinheiro e nos padrões familiares como esse momento de inverno, de olhar para si, ver o que é que sua família trouxe de conhecimento para você, de crenças, de padrão de funcionamento, e que você pode sim romper com tudo isso sem romper necessariamente com a sua família. E quando você faz essa escolha de olhar para dentro de si e fazer essa busca, esse reconhecimento interno, você pode mudar isso. A gente muda aquilo que a gente tem consciência, aquilo que está no nosso inconsciente, a gente não consegue mudar. E aí vem a parte que nesse livro aqui, o patinho ele vai, ainda tá inverno, mas ele vai para o lado de fora da fazenda e ele vê aves lindas passeando no céu, que estão migrando provavelmente, que são os cisnes. E ele olha para aquelas aves e ele fica deslumbrado com elas. Ele fica maravilhado com a possibilidade de ser uma daquelas aves. E quando ele faz esse vislumbre, ele não imagina que aquilo já existe dentro dele, que ele é uma daquelas aves. Mas que quando é filhote não é tão belo daquela forma. E aqui a gente vai falar, ou melhor, eu vou falar, da beleza interna e não de uma beleza externa, daquilo que já vem como semente em ebulição dentro de nós, que é a nossa essência, e que nos possibilita chegar a outros lugares diferentes daqueles que foram aprendidos. E para isso é o quanto você está disposta a se movimentar, tanto o movimento interno para se reconhecer, para saber mais de você, quanto um movimento externo, levar para o mundo aquilo que você está descobrindo de você e de que formas você pode agir diferente para ter um resultado diferente. E quando o patinho se descobre, depois que passa o inverno, e ele se olha no lago como um cisne e ele fica surpreso,
com a transformação que aconteceu ali, é onde eu costumo brincar com os meus clientes, que às vezes falam: nossa, Marcela, de repente eu consegui não pensar da mesma forma, eu consegui poupar dinheiro, foi fácil lidar com o dinheiro, agora o dinheiro sobra na minha conta. E na verdade não foi de um dia para a noite, não foi de repente como o patinho feio se imaginou ali quando ele se olha de novo no lago. Você viveu todo um processo de amadurecimento interno, de escolhas para chegar nesse novo patamar. E aí é que entra o pulo do gato, ou o pulo do patinho que vira cisne, que é o quanto você está disposta a fazer coisas diferentes. Eu sei que eu estou batendo muito nessa tecla, mas isso é muito importante. Porque enquanto a gente fica fazendo tudo igual, a gente não vai ter resultado diferente. E aqui na história do patinho entra um outro ponto importante, que é, enquanto você fica na comparação com outros colegas de profissão, independente da profissão que você tenha, você não consegue trazer a mudança para você. Porque por mais que vocês sejam colegas de profissão, pensando aqui na história, tanto o pato quanto o cisne são aves, mas são aves diferentes. E que cada um tem a sua própria história, tem o seu próprio processo de descoberta na vida. E o dinheiro, ele traz muito uma crença de que ele chega na tua vida a partir do momento que você passa a se priorizar, que você passa a fazer escolhas conscientes e que você olha para tudo aquilo que formatou a tua realidade até então e você faz algo com aquilo. E quando eu falo fazer algo, é nesse lugar da consciência, porque enquanto você sente que para você só resta viver igual sua família viveu, porque sempre foi assim, não vai haver mudança. Você está compactuando e assinando embaixo aquilo que tua família viveu. E para a gente ir fechando, para o vídeo não ficar muito longo, porque isso daria muito pano para manga, ou como eu brinco, para o vestido inteiro, é pensar que, né, a Albert Hellinger, que falava de constelação familiar, que desenvolveu a constelação familiar, ele dizia que uma forma da gente honrar a nossa família é quando a gente consegue fazer diferente, porque a nossa família já passou por aquelas situações para facilitar a nossa vida. E quando a gente começa a escolher coisas que vai fazer com que a gente honre a nossa família e que a gente se coloque num lugar diferente e a gente entenda que é possível, a gente encontra também pessoas na mesma energia que também estão dispostas a fazer diferente, assim como o patinho encontrou a sua nova família, que são os cisnes. E aí eu te pergunto, você quer continuar nesse processo de se sentir inadequado por querer coisas diferentes, por querer uma vida diferente da sua família, ou você está disposta a fazer algo que vai te levar para um outro patamar e, de certa maneira, você vai honrar todos os perrengues, todas as dificuldades que a sua família já passou. Começa a olhar para a tua ancestralidade e ver que você está onde você está hoje, porque eles já passaram por isso. E um exemplo para a gente fechar é que, vou trazer aqui um ponto meu que fica mais fácil. Nem meu pai nem minha mãe têm estudo. Eles fizeram até o 5º, 6º ano. E para o meu pai era importante que os filhos tivessem faculdade. E para ele não importava qual era o curso. E ele dava e ainda dá. Eu coloco no passado, meu pai é vivo, porque eu estou falando lá de trás, quando eu era mais nova, né? ênfase para o estudo. E eu sempre tive o desejo de fazer faculdade. Mas não foi só o fato de fazer faculdade que me ajudou a gerar mais dinheiro na vida. Lógico que isso já me proporcionou experiências diferentes da do meu pai, que trabalhou por muito tempo em chão de fábrica, depois foi trabalhar em obra, e eu honro isso porque foi isso que me deu base para poder fazer os meus estudos e que me deu base para seguir adiante e ter já aí uma vida um pouco mais fácil. Só que foi quando eu comecei a trabalhar com as minhas crenças, entender quais eram os padrões de funcionamento da minha família, quais eram as crenças que eles nutriam e que eu podia fazer diferente, legitimando isso, sem desconsiderar todo o esforço deles, é que também me levou para um patamar diferente. E se você quer aprender mais sobre isso, eu te convido para vir participar do meu grupo de WhatsApp, Prosperidade para Todos, que lá eu trago conteúdos exclusivos para que a gente possa aprofundar nisso e acessar cada vez mais o nosso aspecto cisne
e que a gente possa brilhar cada vez mais. E eu acredito que na abundância tem espaço para todos brilharem juntos, independente da profissão, independente da história de vida, mas que isso é possível. Nós nos vemos lá no grupo e até o próximo vídeo.